E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Honda Fit. Para esse vídeo aqui tem um requisito que é ver o vídeo anterior, onde eu fiz a avaliação da suspensão dianteira do Fit. E por que é requisito? Porque a gente vai começar esse vídeo aqui com um carro já desmanchado. Suspensão aqui em cima da bancada e vai ser daí que a gente vai partir. Porque no vídeo anterior eu mostrei todo esse desmonte, toda essa etapa. Então aqui nesse vídeo a gente vai já partir aqui para a bancada, vou mostrar para vocês ali como é que está a suspensão. Tirar ali a parte da mola, encolher mola, tirar a mola do amortecedor. Vamos fazer tudo isso, eu vou explicar para vocês ao longo do processo, mas para quem se sentir perdido, dá uma conferida no vídeo anterior que vai estar aqui na descrição também. Sem mais, vamos pro vídeo. Vamos começar a nossa função aqui então, encolhendo a mola. Estou usando aí encolhedor de mola, que é o mesmo que eu uso no Gol, na suspensão dianteira, funciona muito bem. Já usei na traseira da CR-V também, quebra o galho. E com ele fora, mola fora, e agora é só afrouxar a mola e seguir para fazer o restante do processo, fazer uma limpeza, e já vou mostrar aí para vocês os resultados. Então dei uma limpada nas molas, melhorou bastante. Depois quando tiver com tudo montado eu passo aí um WD, alguma coisa no resto, para deixar bem bonito aí, brilhando. Mas essa parte tá ok, o que eu vou ter que ver agora para fazer vai ser como trocar essa peça aqui, ó, da coifa. Vamos ver como é que é, vou fazer aqui e eu mostro aí para vocês. E a remontagem eu começo fazendo o seguinte, que é esse procedimento de fazer o movimento do amortecedor todo para baixo, se eu não me engano é escorvação o nome, e tá inclusive informado ali no manualzinho que veio nos amortecedores para fazer esse processo. No passado eu já fiz isso aí nos amortecedores do K também, enfim. É interessante fazer, vários fabricantes recomendam, não tem por que não fazer, né? 5 vezes o movimento até o final, deixa ele subir, e a gente tá pronto, só não deitar o amortecedor de novo. Aí vocês veem que eu fiz o encolhimento da mola de novo. Tô colocando aí o rolamento no lugar e fazendo o aperto. E o que é mais importante é não esquecer o batente, que nem eu esqueci. Então vou ter que desmanchar, botar o batente, botar a coifa, rolamento, etc. Fazer o aperto novamente e aí sim a gente vai estar pronto para montar todo esse conjunto no carro. Ficou bonito, né? Então vocês viram aí o conjunto todo montado. Tá aqui. Detalhe especial que a gente precisa prestar atenção é na posição de fim de curso aqui, ou apoio final da mola. Ó, ela vem aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Vocês conseguem ver ali onde está apoiando. Tem um local certinho aqui no prato inferior, aqui, né, nessa parte do amortecedor. E aqui em cima a mesma coisa. Que está... Onde está? Do lado de cá. Aqui, ó. Nesse pratinho plástico também tem. Então tem essas travinhas também que é legal colocar, né, para deixar certinho. E aqui já tá com o coxinho em cima, girando muito bem. Vamos tirar aqui para mostrar o rolamento para vocês. Rolamentinho. Tudo certo na montagem. E esse kit aqui, completo, da KYB. Já uso na suspensão traseira da CR-V, funciona muito bem. Muito usado em carros japoneses, que é inclusive feito no Japão. Então, usei além dos amortecedores, usei também o kit de batente, tapa-pó, etc. Tudo da KYB também, para montar o conjunto completo. Então, montei esse conjunto completo da Kayaba, KYB. E o que resta para nós é seguir ele pro carro. Só que antes de montar no carro, eu vou dar uma limpada em tudo, porque tá muito sujo ali a caixa de roda. Vou dar uma limpada, porque não podemos colocar uma coisa tão bonita que nem esse conjunto novo do amortecedor aqui numa caixa de roda suja e feia, né? Então vamos dar uma limpada em tudo, limpar a parte de baixo ali das bandejas e depois a gente segue para montagem. Já voltamos. Então tá aí o resultado, ó. Limpo. Como seria bonito se fosse tudo vermelhinho ou tudo preto aqui, né? Mas creio que é assim que é original, então tá aí. Liguei o LED que daí dá pra ver o crime, hein? Mas ficou alguma sujeirinha, tipo perto da bucha. Porque eu limpei isso aqui só com um desengripante e um paninho. Foi assim que eu fiz a limpeza, então não é a mesma coisa que meter um lavador de alta pressão, alguma coisa, né? Então está tranquilo. Estou satisfeito aí com o resultado. Ao menos dá pra ter uma visão melhor, se começar a vazar alguma coisa a gente consegue ver. E agora o próximo passo vai ser começar a montar a torre.
Então vamos pegar a torre ali e vamos partir direto para ação. Com a torre na mão, a gente coloca ela ali por dentro, fica tranquilo de passar ela por trás ali do conjunto do montante, da manga, né? E fazer passar lá em cima o telescópio, a ponta do amortecedor. Com ele lá em cima, a gente consegue colocar aquele chapéuzinho, colocar uma arruela e fazer a montagem da porca. A gente não precisa fazer o aperto total agora, depois com o carro no chão a gente faz o aperto. E aí vocês podem ver que eu tô seguindo para colocar ali o chapéu, a arruela, porca, e aí o amortecedor já vai ficar pendurado e fácil pra gente seguir aí no restante da nossa montagem. Vamos dar uma conferida na parte de cima ali, ver como é que ficou? Vamos lá. Então tá aqui o chapéu com a porca e a arruelinha que eu comentei, encostei na mão e agora dentro da caixa roda, agora aqui dentro o trabalho vai ser para encaixar o amortecedor no montante aqui na manga. Que na prática, no caso do Fit, não é difícil. Vamos passar aqui o parafuso agora. Já fiz uma limpeza nos parafusos, nas porcas. Isso aí é importante fazer. Especialmente nas roscas também, passar uma escovinha de aço. Para garantir que não vai ter nenhuma sujeira nem nada, vai facilitar a montagem. Aquele a linha. Beleza, passou. Do outro lado agora, vamos colocar esse suporte aqui, que é o suporte flexível de freio. A gente já pode soltar aqui esse elástico que eu tinha botado. A função do elástico é evitar que venha o conjunto todo para frente e rasgue lá dentro a nossa botinha ou aqui fora a da homocinética. Então, tá aqui, tá limpo. Vamos fazer a montagem. Vamos fazer um estudo como é que é isso aqui mesmo. É assim. Vai aqui no parafuso de cima. Detalhe aqui, ó, tem esse furinho que entra ali no amortecedor. O do outro lado lá estava completamente amassado, porque quem mexeu nem prestou atenção nesse furo. Colocamos aqui. E agora a gente vai colocar as porcas. Detalhe que a gente vai só encostar as porcas, a gente não vai fazer o aperto. O aperto deve ser feito depois, quando o carro está com o peso das rodas, quando o carro está no chão, ou apoiar aqui na parte de baixo, né, o conjunto, e levantar. Eu prefiro fazer com o próprio peso do carro, que eu evito de fazer uma sobrecarga no pivô, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente prefiro assim. Então, acho que agora vocês vão talvez enxergar melhor. E vamos botar aqui o próxima porquinha aqui embaixo. Eu já peguei na outra casa. Já peguei o convite. É isso? Eu já peguei. Bom, aqui eu vi que eu esqueci de limpar o flexível do freio. Tá condensado aqui, um monte de sujeira. Não tem problema, quando a gente for mexendo nos freios, a gente dá uma geral nisso. Aqui vai um parafuso cabeça 12. Não achei lá no manual de serviço da Honda qual que é o torque de aperto desse parafuso. Mas não é para ser muita coisa na prática, né? Vou pegar ali a minha chave soquete 12 e vamos fazer o aperto desse parafusinho. Clique. Se vocês tiverem tirado o terminal de direção por algum motivo, não esqueçam de botar a porca, de fazer o aperto. Mesma coisa, todas as peças aqui que vocês mexeram, não esqueçam de apertar depois. Tem algumas delas que é com o peso do carro. Bom, que nem a gente já falou, essa aqui, essas duas porcas, né, da parte de baixo aqui do amortecedor, elas devem ser apertadas com o peso do carro. Depois disso, se mexeram aqui na bandeja também, mesma coisa, tem que fazer o aperto com o peso do carro. O ideal não é fazer com ela um carro assim. Na verdade aqui, ó, essa aqui talvez até dê para montar e fazer o aperto com o carro no ar, pela posição que a bucha funciona, trabalha, mas aquela lá da frente, com certeza não. E se de repente vocês estão com medo de esquecer algum aperto, alguma coisa nesse sentido, vou dar uma dicasinha bem rápida aí que vai ser difícil vocês esquecerem uma coisa seguindo isso aí. Dá uma olhada aqui. À medida que vocês forem tirando as porcas ou os parafusos, vocês vão colando uma fita crepe aqui no para-brisa escrevendo o que é, porque daí depois vocês vão ter certeza
que vocês não esqueceram nenhum parafuso, nenhuma porca para fazer a remontagem. Eu acho útil, podem pegar também um papelão e escrever, mas esse aqui não tem erro, né? Quando a gente for sair, se esquecer alguma coisa, entrou no carro, viu que tem uma fita crepe colada, automaticamente a gente vai associar e vir trabalhar aqui para resolver o problema. Vamos lá, a próxima coisa que a gente vai botar vai ser a bieleta. A posição dela é assim, ó. Encaixa de trás para frente nessa parte de cima do amortecedor aqui. E aqui encaixa daqui para lá. A bieleta a gente precisa segurar o centro dela, nesse caso aqui especialmente, né? Com uma chavezinha, eu acho que é uma Allen 6 ou 5, vamos ver aqui. 5. A gente coloca a chave aqui no centro, segura ali enquanto a gente aperta a porca 17. E depois a gente dá o torque de aperto de 3 kg aí, depois que tiver encostada a porca. Então mostrei o lado motorista, tá aqui o lado passageiro, igualmente montado. Show de bola. Olha, coisa mais linda, né? Uma suspensão nova. Vou colocar as rodas no lugar, baixar o carro. Talvez eu vou baixar em cima de uns toquinhos de madeira para facilitar eu entrar aqui embaixo e fazer o aperto. Bom, então essa aqui foi a minha solução para conseguir entrar embaixo do carro, com o peso do carro aí nas rodas. Porém, né, não vou entrar tipo louco, meu macaco está ali no meio, calçando, qualquer coisinha ele apoia. Dei uma avançada no carro, mas acho que tá ok. Vou dar um aperto ali agora. Vai ser difícil de eu mostrar pra vocês, mas o acesso tá aqui, né? A gente consegue acessar pelo lado de lá. Vou dar um aperto nisso aí. E aí depois aperto as rodas e confiro a minha lista lá no para-brisa para garantir que tá tudo apertado como deve. Fiz o aperto aí então. Não vou dizer que foi fácil, foi apertadinho pra fazer. 7 kg de aperto nas duas porquinhas ali da parte de baixo do amortecedor. Agora vamos dar uma conferida nessa parte de cima aqui. Certamente eu também vou ter que dar mais um ganho. Porque, ó, tá solto. Porque eu só encostei eles quando o carro tava no ar ali, né? Só com a minha força segurando a torre, então com certeza agora com o peso do carro, a gente vai dar o aperto final. Eu não vou ter o torquímetro para dar o aperto correto, no sentido de o torquímetro eu não tenho a ferramenta tipo garfo que vai aqui, que permite dar o aperto enquanto segura aqui no meio. Da mesma forma das bieletas lá, né? Mas vamos dar uma conferida nisso ali. Tomem cuidado para a chave não pegar aqui, ó, na lataria. Fácil dar uma bobeada e pegar. Na dúvida, botem uma fita crepe aqui, tá? Vamos lá. Então, tô apertando até começar a girar a torre. Começou a girar. Agora eu vou usar a minha Allen 6. Isso aqui é um caninho só para ter uma pegada melhor. Tá apertado. Se eu tivesse a ferramenta correta, seriam 4,5 kg de aperto nessa porca aqui. Agora eu vou seguir para apertar as porcas de roda. Se vocês não viram algum desses itens, é porque vai ser em outro vídeo. Não percam os próximos vídeos aí. Então, para esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês realmente. É um procedimento que não é difícil de fazer, a suspensão dianteira do Fit é muito gostosa de trabalhar. Tem algumas ferramentinhas que precisa ter, um torquímetro, encolhedor de mola, coisas aí que vocês vão precisar ter para fazer essa manutenção. Mas não tem nenhuma dificuldade extrema, nem nada muito complexo, como, por exemplo, troca da bucha da bandeja, que tem aqui no canal também, que eu fiz aqui do Fit. Foi bem mais difícil de fazer do que trocar os amortecedores. Já posso falar para vocês que vai ter muito mais coisas aí para frente. A gente tem que mexer ali na parte de terminal de direção, barra axial, a parte da direção em si do carro, porque tá fazendo uma batidinha ali.
mas eu vou fazer uma parceria com a VMware nisso, então vai ser um vídeo no futuro, onde a gente vai botar umas peças aí, ó, top da VMware, a gente vai fazer a montagem aqui no Fit. Para esse vídeo aqui era isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para dar uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Me sigam lá no Instagram, tem muita coisa exclusiva que eu posto, vídeos curtinhos que eu posto direto lá no Instagram, fica fácil aí para fazer realmente, para vocês acompanharem. Um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo.